Você já percebeu que algumas equipes produzem mais quando estão sob estresse? Pilotos de avião, bombeiros, soldados e jogadores de futebol geralmente mostram seu melhor desempenho em momentos difíceis. Parecem até uma mente única quando vem a crise. É essa aparente contradição que a segunda aula do livro Equipes Brilhantes de Daniel Coyle vai abordar. No primeiro vídeo, falamos sobre como construir segurança através dos sinais de pertencimento. Na aula de hoje, o autor vai mostrar que um dos segredos para montar um time de alta performance é criar um ambiente onde as pessoas podem compartilhar suas vulnerabilidades. Para ele, a equipe mostra seu melhor quando se depara com um obstáculo difícil. Ao contrário do que a maioria pensa, os momentos de alto desempenho são desajeitados e tensos, cheios de perguntas difíceis e feedbacks sinceros. Olhando de fora, parecem o contrário da cooperação, mas essa dinâmica, quando vivida de forma respeitosa e altruísta, faz o grupo aprender a sofrer junto, e o que aparentemente era uma desvantagem acaba se revelando como segredo da união. Mas a palavra vulnerabilidade sempre gera arrepios. Tem a ver com se abrir, o que inclui expor sentimentos e sonhos. Isso deixa qualquer um apreensivo. Os batimentos cardíacos aceleram e o incômodo é grande. Não é fácil compartilhar os sentimentos com um desconhecido, porque é preciso sair da zona de conforto. Será que realmente vale a pena tanto esforço e risco? Vamos analisar mais de perto como esse laço é criado. Ao observar a dinâmica das conexões, fica fácil entender o papel da vulnerabilidade. A pessoa A envia um sinal de vulnerabilidade, mostrando claramente que aceita se aproximar. A pessoa B detecta o sinal e logo em seguida reage, revelando as próprias vulnerabilidades. A pessoa A percebe a tentativa de aproximação. A partir daí, se estabelece o padrão. A proximidade e a confiança aumentam. A e B baixam a guarda e relaxam. A regra também se aplica a grupos maiores. Os indivíduos percebem que não há problema em admitir suas fraquezas, nem em dar e receber ajuda. O laço da vulnerabilidade é o segredo da colaboração, provando que sim, vale a pena sair da zona de conforto e expor seus sentimentos. Uma das formas mais eficazes de gerar intimidade é compartilhando fraquezas. Assim, todos podem se ajudar e o desempenho coletivo aumenta consideravelmente. Beleza, já vimos a importância de um grupo compartilhar suas vulnerabilidades e como isso afeta a performance de todos. Mas e quando ninguém toma iniciativa? É difícil começar, porque a maioria das pessoas pensa na vulnerabilidade como algo sentimental, quando na verdade ela é mais prática, tem a ver com trabalho. Quando alguém esconde suas fraquezas, estimula os outros a esconderem também, gerando um ambiente de extrema insegurança. E já vimos que insegurança afeta a produtividade. No entanto, quando reconhecemos nossos pontos fracos, incentivamos o grupo a fazer o mesmo, criando um clima de segurança e, consequentemente, de alta performance. Aí entra o papel do líder. Tendo uma visão global e sabendo que todos estão com um pé atrás, é seu papel dar o exemplo, ajudando os outros a criarem coragem. Quando um líder expõe suas fraquezas de forma intencional, sem deixar de ser sincero, dá um sinal claro de que o ambiente é seguro. Ao receber esse tipo de mensagem, o liderado sai da defensiva e tende a seguir o exemplo, criando um círculo virtuoso de confiança. Percebeu? A cooperação não surge do nada. É como se fosse um músculo a ser desenvolvido e depende do padrão estabelecido no grupo. Resumindo, a vulnerabilidade gera confiança e não ao contrário. As pessoas se sentem seguras porque receberam o sinal primeiro. Antes disso, o ambiente pode continuar tenso e sem transparência. Já falamos sobre a relação entre compartilhar vulnerabilidades e criar um ambiente cooperativo. Também mostramos o papel da liderança na hora de dar o primeiro passo. Agora é hora de mostrar como estimulamos a cooperação em grupos pequenos. E um dos melhores exemplos disso são os SEALs, o grupo de elite da Marinha Americana. Eles são responsáveis por operações especiais e secretas no mar, no ar e na terra, trabalhando de forma silenciosa e discreta, em equipes pequenas. Sempre que a missão é complicada, cheia de riscos e com grande chance de dar errado, os SEALs são chamados, por sua extrema disciplina e poder de improviso. Mas os bastidores são a parte mais incrível. Quem pensa num grupo de SEALs logo imagina uma estrutura com forte hierarquia militar, cheia de comandantes, gritando com subordinados. Porém, a realidade é outra. Eles possuem uma hierarquia horizontal, onde todos estão basicamente no mesmo patamar. Afinal, não faz sentido ter alguém dando ordens numa missão secreta que precisa ser executada no maior silêncio possível.
Além disso, possuem uma dependência muito grande dos outros companheiros, passando bastante tempo uns com os outros e participando de treinamentos difíceis em equipe para aprenderem a sofrer juntos. Resumindo, uma série de hábitos que expõem as fraquezas individuais, criando uma equipe unida e coesa. Quando terminam uma missão, fazem sessões de feedback. Nessa hora, desligam totalmente a hierarquia e ligam à humildade. Todo mundo pode falar e ninguém fica na defensiva. O objetivo não é lavar roupa suja ou olhar só para os problemas. O foco deve estar na missão e em encontrar soluções. Ao compartilhar experiências, é possível ver como a atitude errada de um afeta os outros. Assim, é criada uma mentalidade de grupo, onde todos trabalham juntos e realizam o potencial da equipe. Uma das operações mais famosas dos SEALs foi a captura e assassinato do Osama Bin Laden em 2011. Visto de fora, pareceu uma demonstração de força, poder e controle dos membros do grupo de elite. Mas o poder veio do reconhecimento de que ninguém é forte o suficiente sozinho. Essa humildade individual deu segurança a cada um, que é a base da coragem consciente. Por serem individualmente vulneráveis, acabam se tornando coletivamente fortes. E essa lógica se aplica a qualquer time. Já vimos os efeitos da vulnerabilidade nos comportamentos dos grupos, mas será que é possível produzir o mesmo em indivíduos isolados? Talvez a história da Bell Labs, um laboratório de inovação fundado em 1925, nos ajude a entender isso. De lá saíram algumas das maiores invenções da humanidade, como as células solares, o laser, os satélites comerciais e o sistema binário de computação. Sem dúvida, eles conseguiram reunir os maiores cientistas do mundo e extrair o melhor deles. Na tentativa de entender as verdadeiras razões por trás desse sucesso, alguns pesquisadores começaram a analisar o perfil dos 10 cientistas que, de longe, tinham o maior número de patentes lá dentro. Qual o padrão entre eles? Seria o histórico escolar? A experiência familiar? Depois de analisar centenas de critérios, descobriram que o ponto em comum estava num hábito: almoçar sempre na companhia de um pesquisador sueco chamado Harry Nyquist. Harry era um engenheiro discreto, um sujeito tão comum que era ignorado pela maioria. Porém, tinha duas qualidades interessantes. A primeira era o calor humano. Ele tinha uma habilidade para fazer as pessoas se sentirem queridas. A segunda era uma curiosidade inesgotável. Harry era sempre cheio de ideias e perguntas inteligentes e adorava desafiar seus amigos durante o almoço. Todos ficavam intrigados e inspirados após esses momentos. Se existia alguém que personificava a cultura da Bell Labs, era ele, acolhedor e provocador ao mesmo tempo. Resultado: os 10 cientistas que andavam mais com Harry se tornaram os mais criativos e produtivos, num grupo já formado por pessoas muito acima da média. A influência dos bons ouvintes já foi objeto de um estudo feito pela Universidade de Harvard. Os pesquisadores ficaram fascinados ao observar um grupo de curandeiros, que, do ponto de vista científico, ofereciam tratamentos duvidosos e nada convencionais aos seus pacientes. No entanto, os resultados eram notáveis. Muitos deles foram curados. As razões do sucesso eram semelhantes às da Bell Labs. A conexão que os curandeiros conseguiam estabelecer com os pacientes, combinada à sua postura humilde, transmitiu a segurança que muitos pacientes precisavam para a cura. Empatia não tem a ver com o quanto você fala, mas com sua habilidade de ouvir e se importar com o outro. É uma atitude que transforma as duas pontas da relação, a que fala e a que ouve. Como vimos, formar hábitos de vulnerabilidade é como desenvolver a musculatura. Requer tempo, repetições e uma dose de sacrifício, além de um plano bem definido. Tendo isso em mente, vamos resumir o que foi aprendido nessa aula fazendo uma lista de boas práticas a serem implementadas. 1. Se você faz parte da liderança, experimente tomar a iniciativa. Quando o líder mostra que também está sujeito a erros, dá um recado claro para o time. É seguro dizer a verdade aqui. A equipe passa a espelhar esse comportamento, pois se expor deixa de ser uma demonstração de fraqueza para ser um sinal de força. Afinal, a sinceridade é contagiosa. 2. Comunique as expectativas diversas vezes. Na maioria dos casos, a cooperação não ocorre de forma espontânea. É importante ser explícito, enviando sinais claros e intencionais quando se deseja criar um ambiente seguro. Para isso, é preciso alinhar atitudes e linguagem, lembrando que tudo impacta o comportamento. 3. Cuide dos assuntos negativos pessoalmente.
Se tiver que informar algo ruim ou dar um feedback negativo, evite e-mails e mensagens, optando pelo olho no olho. Não é uma tarefa fácil, mas ajuda a reforçar a cultura do pertencimento, além de evitar mal-entendidos. 4. Dê uma atenção especial para dois momentos críticos: a primeira vulnerabilidade e o primeiro desentendimento. Eles acontecem logo no início da vida do grupo, mas definem como vai ser a relação dali para frente. Esse cuidado pode evitar que as pessoas fiquem na defensiva, eliminando a tensão e abrindo espaço para o diálogo. O segredo é saber como falar. Vamos para a quinta dica, então? Aprender a escutar. É muito importante demonstrar apoio e ser prestativo, e a melhor forma de fazer isso é sendo um bom ouvinte. Após ouvir atentamente, faça perguntas inteligentes que provoquem a reflexão. Só depois disso é o momento de dar sugestões e sugerir alternativas. 6. Deixe as pessoas pensarem. Oferecer soluções prontas no começo de um problema é uma das maiores tentações de um gestor. Ouvintes habilidosos sabem que interrupções matam a criatividade. Por isso, é essencial manter as pessoas falando para que o grupo construa soluções coletivamente e aprenda a desenvolver uma mentalidade de dono. O papel dos mais experientes nesse contexto não é expor conclusões, mas exercitar a arte de fazer perguntas. 7. Dê feedback coletivo. Quando o desempenho do time precisar de melhorias, é hora de falar com todos, ao mesmo tempo. Ajude o grupo a identificar a causa dos problemas e depois se concentre na solução, que é o mais importante. Todos precisam saber onde se está e onde se quer chegar. 8. Dê feedback individual. Quando o assunto for a performance de uma pessoa, esse é o modelo ideal. Busque a franqueza, mas evite a sinceridade brutal. Explique os pontos de melhoria sem fazer juízo de valor, eliminando a resistência de quem ouve e aumentando a segurança. O autor traz mais 4 dicas finais nessa aula, para fecharmos com chave de ouro. Vamos lá? 9. Aceita o desconforto. Uma das coisas mais difíceis na criação de hábitos de vulnerabilidade são 2 tipos de desconforto: a dor emocional e uma sensação de ineficiência, trazidos pela comunicação mais frequente. É preciso entender que esses 2 desconfortos não são um problema, mas oportunidades de melhoria. Afinal, ninguém aprende na zona de conforto, né? 10. Faça o alinhamento das linguagens com as ações. As expressões que um grupo usa ajudam a reafirmar a conexão. Por exemplo, os pilotos da Marinha Americana, quando retornam aos porta-aviões, não pousam, são recuperados. Pode parecer bobagem, mas essas pequenas atitudes ajudam a reforçar a cultura do grupo. 11. Não misture avaliação de desempenho com desenvolvimento profissional. Embora pareça natural tratar os 2 assuntos ao mesmo tempo, as avaliações de desempenho tendem a ser interações de alto risco, porque envolvem questões salariais. Agora, o desenvolvimento pessoal, por outro lado, tem relação com os pontos fortes e tratam de oportunidades de crescimento. Separar as 2 interações permitem ao líder extrair o melhor de cada uma delas. 12. Empregue a mentoria relâmpago. É muito simples, basta escolher um mentor e se tornar uma sombra dele. A mesma regra se aplica a mentores, procurando aprendizes. O importante é que essas interações não precisam durar meses ou anos, podem levar apenas algumas horas. Isso permite que se trabalhe com gente nova com maior frequência, aumentando a conexão do time. Chegamos ao final de nossa aula com muitas ideias para colocar em prática, hein? O que achou? Hoje, nós aprendemos o valor da humildade individual na construção da força coletiva das equipes de alto desempenho. Seja no mundo militar, dos esportes ou empresarial, existem formas objetivas de estimular a cooperação e coesão entre as pessoas. Espero que tenha gostado! No próximo encontro, vamos falar sobre como estabelecer propósito, mais um ingrediente na criação de uma cultura forte. Nos vemos na próxima aula! Bons estudos!